Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da New Holdings para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2026. Uma apresentação de slides acompanha a transmissão de hoje e está disponível no site de Relações de Investidores da Nu, www.investor.nu em inglês e www.investidores.nu em português. Esta conferência está sendo gravada e a sua repetição também poderá ser acessada no site de RI da companhia. Esta teleconferência também está disponível em português. Para acessá-la, você pode clicar no ícone do globo no canto inferior direito da tela do Zoom e em seguida escolher entrar na sala de português. Depois disso, selecione silenciar áudio original. Novamente, para acessar nossa teleconferência em português, clique no ícone do globo ao lado inferior direito da sua tela Zoom e em seguida selecione a opção Sala de Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de silenciar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão somente em modo de escuta. Você poderá enviar suas perguntas online a qualquer momento hoje usando a caixa de perguntas do webcast. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Souto, diretor de Relações com Investidores da Nu Holdings. O senhor pode prosseguir, por favor. Obrigado, operadora, e obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência dos resultados financeiros hoje. Estão comigo hoje Davi Vellers, nosso fundador, diretor executivo e presidente do conselho, e Guilherme Lago, nosso diretor financeiro. Todos os indicadores financeiros discutidos e apresentados hoje refletem nossa estrutura de demonstração de resultado gerencial, que introduzimos em nossos resultados no quarto trimestre de 25. Essas medidas gerenciais são importantes para a forma como administramos o nosso negócio, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS e não podem ser comparáveis às outras companhias. Uma reconciliação completa com os números IFRS mais diretamente comparáveis estão disponíveis em nosso relatório de reconciliação do demonstrativo de resultados gerenciais no apêndice dessa demonstração. Estamos cientes que as estimativas de consenso ao lado da venda refletem uma combinação das estruturas de IFRS e gerencial. Incentivamos, portanto, a lerem o relatório de reconciliação como ponto de referência para alinhar os modelos daqui para frente. Salvo indicação em contrário, todas as taxas de crescimento discutidas hoje são apresentadas em uma base ano a ano neutra em relação ao câmbio. A discussão de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos. Consulte a divulgação de declarações prospectivas incluída nessa apresentação de resultados para obter informações adicionais. Com isso, agora eu passo a palavra ao Davi. Pode prosseguir, por favor. Olá a todos e muito obrigado por estarem conosco hoje. Já há muitos anos, nossos resultados vêm seguindo a mesma fórmula de geração de lucros. Uma base de clientes em crescimento e mais engajada, monetizada com um ARPAC mais elevado e uma plataforma escalável e de baixo custo, que se traduz em lucros excepcionais. O primeiro TRI de 26 foi mais uma demonstração clara deste modelo. Nossa base de clientes ultrapassa agora os 135 milhões de clientes. No Brasil, ultrapassamos 115 milhões de clientes e consolidamos nossa posição como a maior instituição financeira privada do país. No México, ultrapassamos 15 milhões de clientes, tornando-nos a terceira maior instituição financeira no mercado. E na Colômbia, tivemos mais um trimestre sólido de adições líquidas e estamos próximos de 5 milhões de clientes. Apesar da sazonalidade típica do primeiro TRI, a taxa de atividade mensal consolidada manteve-se em 83% e expandiu-se sequencialmente. No Brasil, estamos próximos de 100 milhões de clientes ativos mensais. O crescimento da base de clientes, combinado com a expansão do ARPAC, que vem crescendo sequencialmente a cada trimestre desde que começamos a reportar, agora está em torno de US$ 16 por cliente ativo e resultou em uma receita recorde, atingindo US$ 5 bilhões pela primeira vez em nossa história. A receita mais elevada traduziu-se em forte alavancagem operacional no trimestre, levando a um índice de eficiência recorde abaixo de 18%, um resultado que reflete tanto o progresso estrutural quanto alguns benefícios de timing que o Lago irá explicar em breve. Isso vem acontecendo apesar de estarmos lançando as bases para a nossa expansão internacional e acelerando uma transformação em IA, assunto que voltarei a falar em alguns minutos. No lado do crédito,
Temos três fatores: sazonalidade, crescimento e composição levaram a uma provisão mais elevada. Isso reflete a nossa capacidade de continuar conquistando participação de mercado com um unit economics atraente e resiliente, o que não mostra qualquer sinal de deteriorização da qualidade dos ativos da carteira. Compreender essa diferença é fundamental para quem acompanha fintechs de alto crescimento impulsionadas por crédito. Alcançamos um lucro líquido recorde no primeiro TRI de 871 milhões de dólares, com um crescimento composto de mais de 80% ao ano em uma base neutra em relação ao câmbio a partir de 22. Com esse pano de fundo, eu gostaria de começar pelo nosso maior mercado, onde ainda temos um longo caminho pela frente. O Brasil é, sob qualquer ponto de vista, um dos mercados bancários mais atraentes do mundo. Somente nos produtos e segmentos que atendemos atualmente, o volume de lucros potencial já ultrapassa 100 bilhões de dólares em lucro bruto anual e continua a apresentar um crescimento sólido nos próximos anos. À medida que ampliamos nossa gama de produtos e aprofundamos o engajamento com os clientes, esse pool de lucros se torna ainda maior. Mesmo após um ano de ganhos significativos de participação de mercado, ainda é o dia um para o Nubank no Brasil. Nossa participação nesse mercado é de aproximadamente 7%, embora já sejamos a maior instituição privada no Brasil em termos de base de clientes e com a maiores índices de satisfação do cliente. E em nosso segundo maior mercado, o potencial de crescimento é ainda maior. A oportunidade no México, em muitos aspectos, é semelhante ao que o Brasil apresentava há uma década. O pool de lucros dos produtos que pretendemos oferecer aos consumidores já ultrapassa 40 bilhões de dólares em lucro bruto anual e está crescendo rapidamente, mais do que a maioria dos mercados. O sistema bancário no México continua estruturalmente subpenetrado. O dinheiro vivo ainda domina as transações diárias e menos da metade dos adultos possui um produto de crédito formal e uma parcela significativa da população ainda não tem acesso a serviços bancários. Nossa participação nesse pool de lucros ainda está abaixo de 1% hoje, uma fração do que somos no Brasil, uma fração do que acreditamos que podemos alcançar. O que torna essa oportunidade particularmente atraente é a dupla dinâmica em jogo. Não estamos apenas conquistando participação de mercado existente, mas também ajudando a aumentá-lo, levando produtos financeiros simples, digitais e transparentes a segmentos mais amplos da população que historicamente foram deixados de lado do sistema bancário formal. A combinação aqui nos dá um horizonte tão longo pela frente e prova dessa tese já está começando a se traduzir em números. A mesma fórmula de geração de lucros que eu descrevi no início da minha apresentação agora está se concretizando no México, embora ainda em uma fase inicial de sua trajetória. Em 4 anos apenas, nossa base de clientes do país cresceu de pouco mais de 2 milhões para 15 milhões atualmente. O nosso ARPAC quase dobrou, mesmo com a incorporação de milhões de novos clientes ainda em fase inicial de maturidade. Nosso índice de eficiência diminuiu em 78 pontos percentuais. E no resultado final, passamos de um prejuízo trimestral de 30 milhões de dólares para o nosso primeiro trimestre de rentabilidade, segundo as normas IFRS, um marco que chegou antes do previsto em nosso próprio balanço interno, sustentando nossas operações na América Latina, incluindo Brasil, México e Colômbia, o que acreditamos que acelerará ainda mais o nosso impacto na região nos próximos anos, está a mudança para a tecnologia de IA que mencionei no início das observações. Nossa transformação IA, atualmente em andamento, é a prioridade fundamental do NU. Algumas empresas veem IA como uma ferramenta para aumentar a produtividade. Isso é útil, mas, em nossa opinião, não representa a verdadeira oportunidade. A transformação em IA é algo diferente. Significa repensar do zero como os produtos e serviços financeiros são criados e, possivelmente, até distribuídos. Há aqui um paralelo com a aposta que fizemos quando fundamos o Nubank há pouco mais de uma década. Não digitalizamos uma agência, construímos um banco sem agências. Estamos aplicando a mesma lógica à IA. Não apenas estamos adicionando IA ao setor bancário, mas estamos reconstruindo o setor bancário em torno de IA. Essa transformação já está em andamento e se desenrola em 3 fases em diferentes estágios de progresso. A primeira fase, a assistência por IA, está praticamente concluída. Já atingimos quase 100% de utilização da ferramenta de IA entre nossos funcionários em todas as funções da organização. Essa capacitação está gerando ganhos de produtividade em toda a empresa, com rendimento de engenharia aumentando em mais de 50% ano a ano e o consumo semanal de tokens quase 10 vezes maior do que no início do ano e os ciclos de teste 90% mais rápidos. A segunda fase, que é reinvenção do fluxo de trabalho, está em andamento. O princípio é simples, a IA executa e os humanos tomam as decisões. As jornadas dos clientes estão sendo reconstruídas de ponta a ponta e nossas experiências
nativas de IA chegarão aos nossos clientes esse ano, aprofundando o engajamento, expandindo monetização. Várias equipes do Nubank já estão trabalhando em produtos e recursos que havíamos planejado lançar originalmente em meados de 27. A terceira fase, que é o banco nativo de IA, ainda está em fase inicial, mas as bases já são visíveis. Funcionalidades do IA Private Banker, como insights financeiros, pagamentos e consultoria de crédito e resolução de dívidas em todo o aplicativo, já atendem mais de 15 milhões de usuários ativos mensais. O Nuformer, nosso conjunto de modelos de base proprietária, está em produção hoje para a tomada de decisões sobre cartões de crédito, tanto no Brasil quanto no México, para empréstimos sem garantias no Brasil. Agora, somos capazes de utilizar a avaliação de IA em tempo real para cada solicitação de empréstimo pessoal, como com preço e aprovação individuais, com base em seu VPL previsto em menos de um segundo. Esses recursos têm sido um impulsionador significativo da expansão da nossa carteira de crédito nos últimos 12 meses, permitindo-nos aumentar os limites com resiliência e não apenas com rapidez. Isso nos coloca numa posição única para vencer em um mundo acelerado pela IA, ancorado por três vantagens estruturais. Primeiro, nossos dados primários em escala, 135 milhões de clientes realizando transações em nossa plataforma todos os dias, gerando um dos maiores, mais limpos e mais diferenciados conjuntos de dados financeiros no mundo. Em segundo lugar, nosso stack de tecnologia proprietária, nativa na nuvem, com sistemas bancários centrais desenvolvidos internamente, dados unificados em toda a empresa e a capacidade de passar da fase experimental para a produção em dias, em vez de trimestres. Em terceiro lugar, o nosso talento e a nossa cultura, um time de funcionários de nível internacional, com mais de 50 nacionalidades, escritórios em 6 países, todos trabalhando com um único mandato de IA, que continuamos reforçando com a recente nomeação de Carl Rivera como nosso novo diretor de produtos. A IA não é um experimento no Nubank, está remodelando a forma como construímos, decidimos e que atendemos os nossos clientes e ainda estamos no início do que está transformando e virá proporcionar. Em conjunto, esse é o modelo que estamos implementando em 2026. Aprofundar nossa presença no Brasil a partir de uma posição de liderança, expandir no México e na Colômbia em seus pontos de inflexão e integrar a IA em todas as camadas da empresa, incluindo nossos investimentos e nossos planos de internacionalização. Com isso, passo a palavra para o Lago, nosso diretor financeiro, para apresentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Davi. Boa noite a todos. Começando pela nossa carteira de crédito consolidada, encerramos o trimestre em 37,2 bilhões de dólares, um aumento de 40% ano contra ano, considerando o efeito cambial neutro e um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior. O crescimento foi forte em todos os produtos, principalmente quando se leva em conta a sazonalidade do primeiro TRI. Cartões de crédito teve um crescimento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, em uma base cambial neutra. Os empréstimos sem garantias cresceram 53%, atingindo 10 bilhões de dólares na carteira total. E os empréstimos com garantia cresceram 38%, acompanhando o ritmo do restante da carteira e mantendo sua participação de 8%, mesmo com o revés dos empréstimos do FGTS no ano passado. Agora, falando sobre depósitos. O total de depósitos atingiu 42,4 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do anterior e uma base cambial neutra. Os depósitos no Brasil diminuíram modestamente devido à sazonalidade, enquanto a Colômbia continuou crescendo. No México, a saída de depósitos reflete duas dinâmicas específicas. Em primeiro lugar, uma reversão mais acentuada do que o esperado nas entradas sazonais de final de ano. E número dois, a nossa decisão deliberada de otimizar o custo de captação em meio a índices de loan to deposit muito baixos. O nosso custo consolidado de depósitos fechou em 88% da taxa interbancária, ligeiramente mais alto sequencialmente, embora tenhamos observado melhorias no custo de captação no México e na Colômbia, isso foi compensado pelo Brasil, refletindo a reversão de um efeito sazonal do quarto trimestre. As entradas de final de ano tendem a se concentrar em saldos de curto prazo que apresentam baixo custo de captação. E no primeiro trimestre, esses saldos migraram naturalmente para produtos de prazos mais longos e com rendimento. Continuamos satisfeitos com os nossos níveis atuais de saldo e também custo de depósitos. Continuamos administrando esse negócio para construir resiliência, aprofundar o engajamento dos clientes e preservar um economics atraente. Passando agora à nossa demonstração de resultados. A receita líquida de juros atingiu um recorde de 3,25 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior, em termos neutros
cambiais. Esse crescimento foi impulsionado pelo forte aumento da receita em toda a rede, combinado com a expansão da nossa carteira de crédito a um ritmo mais rápido do que o esperado em relação aos nossos passivos. Essas mudanças da composição continuam a otimizar nosso balanço patrimonial, elevando o NIM para 21,1%. As provisões para PDD fecharam em 1,79 bilhão de dólares no trimestre, um aumento de 33% em relação ao trimestre anterior, numa base cambial neutra, principalmente impulsionado por três dinâmicas específicas já mencionadas pelo Davi. Número 1, sazonalidade. Número 2, crescimento da carteira. E número 3, composição e mix da carteira, que eu abordarei nos próximos slides. Como resultado, a nossa NIM ajustada ao risco chegou a 9,5%, uma queda de 100 basis points sequencialmente, né, que era de 10,5%. Esperamos que a NIM ajustada ao risco volte aos níveis em que operávamos na segunda metade, no segundo semestre de 2025, à medida que a dinâmica do primeiro trimestre se normaliza nos próximos tris. Com isso, eu gostaria de abordar as três dinâmicas que mencionei que impulsionaram a CLA nesse trimestre e explicar cada uma delas. Passando à primeira razão, sazonalidade, como nós podemos ver, o nosso índice é altamente sazonal e tende a ter um pico no primeiro tri e depois resumir sua tendência no resto do ano. O primeiro trimestre aumentou 89 basis points desde o final do ano e é consistente com esse padrão sazonal e amplamente em linha com o que nós vimos em 2024 e 2025. À direita, as NPLs 90 mais as nossas inadimplências mais tardias continuam a diminuir, fechando em 6,5% no primeiro trimestre, 10 basis points abaixo do quarto tri de 2025 e bem abaixo do pico de 7% que chegamos no terceiro tri de 24. As duas métricas vieram muito alinhadas com as nossas expectativas internas para o tri. E eu gostaria de pausar aqui, porque a coisa não é incidental. O objetivo não é minimizar as inadimplências, o nosso objetivo é otimizar para obter valores presentes líquidos resilientes. As inadimplências apenas refletem o lado dos custos da equação, nada dizem sobre as receitas que geramos com os clientes que pagam. Uma avaliação precisa do risco é o que reconcilia ambos os dados. É um mecanismo pelo qual rendimentos atrativos e perdas previsíveis coexistem. Quando o primeiro TRI acontece tal qual nossos modelos antecipavam, isso não é uma coincidência, é prova de que a disciplina de precificação está funcionando bem. Bom, antes de prosseguir, eu quero abordar diretamente uma preocupação que sabemos ser prioritária para muitos investidores: a razão endividamento/pagamento das famílias brasileiras. Acompanhamos este índice de perto, mas os dados revelam uma realidade mais matizada. O índice de serviço da dívida isoladamente tem poder preditivo limitado sobre os resultados de inadimplência. O que realmente impulsiona o desempenho do crédito é um conjunto mais amplo de dinâmicas de renda e emprego. O emprego no Brasil continua forte e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês constitui um importante fator estrutural favorável para uma grande parte da nossa base de clientes, melhorando diretamente a renda disponível e a capacidade de serviço da dívida no segmento em que operamos. E, fundamentalmente, como verão nos próximos slides, a nossa carteira tem um duration particularmente curto. O que significa que, caso vejamos variações inesperadas na qualidade dos ativos, podemos reagir rapidamente e em sequência e fazer isso a um nível muito granular. Olhando para o futuro, o programa Desenrola é mais um vento a favor que esperamos vá ajudar no segundo e terceiro trimestres. Agora, passando à segunda razão, o crescimento. O que importa aqui não é apenas a nossa carteira de crédito, mas nossa exposição total. Uma medida mais ampla, que inclui os saldos de crédito no balanço patrimonial e os limites de cartão de crédito fora do balanço, que concedemos aos nossos clientes. Ambos ampliam nossa base de provisões de acordo com a IFRS 9. À esquerda, a exposição total atingiu 70,7 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 44% ano contra ano, em base cambial neutra. Cada dólar de exposição incremental acarreta um provisionamento antecipado, independente do cliente se quer ver utilizá-lo. Isso me leva à terceira razão, o mix.
À direita do slide, vemos que a exposição incremental que adicionamos neste TRI inclinou-se mais para cartões de crédito e empréstimos quirografários, que juntos representaram 98% da nova exposição, um aumento comparado aos 88% registrados no mesmo TRI há um ano. A contribuição dos empréstimos com garantia diminuiu, refletindo principalmente as alterações nos empréstimos do FGTS no final de 2025. E tanto os cartões de crédito como os empréstimos quirografários têm perdas esperadas mais altas que os empréstimos com garantia, o que aumenta automaticamente a provisão marginal que registramos. O crescimento significa uma base de exposição maior, e o mix significa que essa base está pendendo a produtos de maior rendimento e maior risco de perda. Ambos impulsionam o aumento da provisão para perdas de crédito esperadas, a ECL inicial, mesmo antes de qualquer alteração na qualidade de crédito. Resumindo, os três fatores que acabamos de analisar, em primeiro lugar, sazonalidade, segundo, crescimento e terceiro, mix, foram precisamente o que determinou a evolução do NPL 15/90 e da provisão para perdas de crédito SL neste TRI. Não observamos sinais de deterioração da carteira de crédito. Agora vamos analisar cada um desses indicadores. À esquerda, o NPL 15/90 passou de 4,11% no final do ano para 5% no primeiro trimestre, um aumento de 89 basis points, 65 basis points devido à sazonalidade, 17 por aumentos intencionais do risco, 4 por mudanças no mix de produtos e o pequeno restante por outros efeitos. Ora, nenhum desses fatores reflete uma deterioração sistêmica na qualidade de crédito subjacente. À direita do slide, a provisão para perdas de crédito esperadas passou de 5,3 bilhões de dólares no final do ano para 6,1 bilhões de dólares no primeiro TRI, um aumento de 800 milhões de dólares. Vale a pena parar e analisar esses números com atenção. Só o crescimento da carteira contribuiu com 423 milhões de dólares, mais da metade do aumento total, refletindo simplesmente a provisão inicial para perdas ao longo da vida útil que registramos sob o IFRS 9 à medida que expandimos a carteira de crédito. A sazonalidade contribuiu com mais 267 milhões de dólares em linha com anos anteriores. Em conjunto, crescimento e sazonalidade representaram 86% do aumento total das provisões. Os aumentos intencionais do risco contribuíram com 69 milhões de dólares, um mix de produtos com 16 milhões de dólares e outros efeitos menores com o restante. Nenhum desses componentes reflete uma deterioração na qualidade de crédito. Estas medidas refletem o aumento deliberado da nossa carteira de crédito. Como dissemos antes, gerimos este negócio não para minimizar as inadimplências ou o custo do crédito num determinado trimestre, mas sim para maximizar retornos resilientes e ajustados ao risco no longo prazo. Vemos essa disciplina em ação na análise econômica das nossas três principais carteiras de crédito quirografário. Em todas elas, as receitas superam consistentemente os custos de captação e as perdas esperadas, resultando em níveis de rentabilidade que são os melhores do setor de bancos de varejo. Com uma margem de segurança grande, essas carteiras mantêm um NPV positivo, mesmo com níveis substancialmente mais elevados de perdas esperadas. E vale a pena parar para refletir sobre o curto duration dessas carteiras. Por quê? Porque isso significa que se em algum momento observarmos movimentos inesperados na qualidade dos ativos, podemos reagir de forma rápida e decisiva, e a um nível muito granular, muito antes disso se tornar um problema sistêmico. Não somos um credor com carteiras de longo prazo que espera trimestres e trimestres para ver o impacto de uma alteração na política de crédito. Vemos algo acontecendo em questão de dias e agimos imediatamente, e é isso que fundamenta a estratégia. Além do Unit Economics, dispomos também de reservas consideráveis no balanço. A nossa cobertura total situa-se em 16,2% da carteira, ou cerca de 2,5 vezes o saldo total dos créditos. O saldo total dos créditos vencidos há mais de 90 dias, e estamos aumentando essa reserva a cada trimestre. A nossa PDD bruta contra a formação de novos NPL 90 a mais fechou em 153,8%, o que significa que as provisões que fizemos estão antecipando a originação de novas inadimplências. Trata-se de um balanço concebido para ser resiliente, que nos permite expandir a nossa franquia a partir de uma posição de força. Essa resiliência do balanço reflete-se na linha de margem bruta, que atingiu 1,88
bilhões de dólares nesse TRI, um aumento de 27% ano contra ano, em base cambial neutra. O mix desse TRI reflete a elevada PDD que acabamos de analisar, o que reduz diretamente a contribuição do crédito e trouxe o float para cerca de 40% do total. Para além desse efeito trimestral, uma tendência de diversificação genuína continua ao longo de vários trimestres. Os nossos negócios de crédito, de float e de comissões vêm aumentando e se equilibrando mutuamente. O nosso modelo nos permite construir uma base de lucro bruto mais diversificada e aí, em última instância, um perfil de resultados de maior qualidade em geral. Passando a eficiência. Com as receitas líquidas superando as despesas operacionais, continuamos a gerar alavancagem operacional nesse TRI. O nosso índice de eficiência melhorou nesse TRI para 17,6% em termos reportados e para 16,6% no nosso core, no nosso núcleo do negócio, o que exclui os nossos investimentos no retorno ao escritório, a nossa expansão internacional e os nossos investimentos em infraestruturas de IA. O primeiro TRI ficou acima das expectativas devido a duas razões. Em primeiro lugar, as receitas cresceram mais rapidamente do que antecipamos, impulsionadas pelo desempenho superior da ARPAC e pelo crescimento contínuo da carteira. Em segundo lugar, o OPEX ficou abaixo do previsto e vale a pena explicar por quê. Cerca de um terço reflete ganhos de eficiência estruturais que são duradouros e se acumulam, principalmente melhorias impulsionadas pela IA nas operações e cobranças, consolidação da plataforma de software e disciplina na contratação de pessoal. Os restantes 2/3 refletem itens que se normalizarão nos próximos trimestres, incluindo a parte imobiliária e marketing. Por isso, os 17,6% não devem ser extrapolados como uma run rate. Mas mesmo levando em conta essas normalizações, esperamos que o nosso índice de eficiência consolidado para todo o ano de 2026 fique em aproximadamente 20%, basicamente em linha com o valor com que terminamos 2025, enquanto o nosso índice de eficiência principal continua sua tendência natural de queda. Continuamos confiantes na atratividade dos nossos investimentos no retorno ao escritório, na expansão nos Estados Unidos e na infraestrutura de IA. Os efeitos positivos da alavancagem operacional e financeira continuaram a se repercutir nos resultados no bottom line. O resultado líquido atingiu 871 milhões de dólares nesse TRI, o valor mais alto para um primeiro TRI, e um aumento de 41% ano contra ano em base cambial neutra. Quero ser bem direto sobre a nossa ETR, ou alíquota efetiva de imposto, porque sabemos que será um ponto de destaque. A alíquota de 8,7%. Segundo a IFRS nesse TRI, reflete as mudanças estruturais que temos feito na nossa estrutura operacional e corporativa global. Não se trata de uma coisa pontual, nenhum ajuste contábil. É uma característica estrutural recorrente de como operamos. A taxa do primeiro TRI é inferior à nossa taxa anual, naturalmente, porque reflete alguns dos padrões sazonais discutidos anteriormente. Para fins de modelagem, esperamos que a nossa ETR, de acordo com a IFRS, para o resto de 2026, converja para a faixa de 15% a 20%. A nossa ETR gerencial, que consideramos ser a comparação economicamente mais significativa, deverá convergir para 30% a 35%, totalmente em linha com os nossos pares na região. O ponto mais importante é o seguinte: estamos absorvendo os ventos contrários intencionais no investimento de OPEX, e estes estão sendo mais do que compensados por melhorias estruturais na nossa ETR. O resultado final é uma trajetória de resultados líquidos, que se mantém sólida e com efeito de compounding, o que constitui a perspectiva correta para avaliar a capacidade de geração de resultados desse nosso negócio. Para concluir, esse foi mais um trimestre que demonstrou a solidez do nosso modelo. Em primeiro lugar, com uma base de clientes em crescimento e engajada. Em segundo lugar, uma carteira de crédito em expansão, crescendo de forma rentável e resiliente. Em terceiro lugar, uma base de margem bruta mais diversificada. E, em quarto lugar, um dos balanços mais sólidos no setor de serviços financeiros. Com isso, passo a palavra ao Davi para as considerações finais. Obrigado, Lago. O Nubank está incrivelmente bem posicionado para continuar a reforçar sua posição como o banco digital líder da América Latina. Embora a nossa base de clientes seja vasta, a nossa cota de mercado total ainda é pequena, e essa diferença representa uma trajetória de crescimento longa e promissora em nossos principais mercados.
Isso continua sendo a nossa prioridade número um. Mas continuamos convictos de que a visão do Banco Digital que começamos a implementar lá em 2013 é uma visão global, uma tese global e não local ou regional. O raciocínio baseado nos princípios fundamentais mostra que as nossas vantagens são transferíveis. A nossa estrutura de custos é 20 a 30 vezes mais eficiente do que a dos incumbentes, que ainda detêm 90% do mercado bancário mundial. A nossa tecnologia nos dá agilidade para agir rápido em qualquer ambiente. Nossa abordagem diferenciada ao crédito nos dá as ferramentas para competir e crescer num segmento que representa mais de 70% do lucro global do banco de varejo. A nossa obsessão pelo consumidor nos permite construir relacionamentos com fãs e não apenas clientes, criando uma das marcas de consumo mais fortes e autênticas onde quer que operemos. É por isso que estamos entusiasmados em expandir o nosso modelo para os Estados Unidos, de forma deliberada e num ritmo ponderado, abordando essa iniciativa como em qualquer novo mercado, como uma alocação de capital disciplinada. Investimos uma quantidade relativamente pequena de capital e recursos ao mesmo tempo que protegemos o nosso core. Assim que verificamos um market fit, estamos prontos para expandir. Para ser preciso, o impacto máximo das despesas operacionais que esperamos no investimento nos Estados Unidos em cada ano, 2026 e 2027, é inferior a 100 basis points no nosso índice de eficiência consolidado. E isto está dentro do nível de 20% do índice de eficiência mencionado anteriormente pelo Lago. Para uma empresa da nossa dimensão, isso é bastante acessível. Para além disso, qualquer investimento adicional depende explicitamente de provas claras de ter um market fit, uma adequação do produto ao mercado e de um caminho crível para uma escalabilidade rentável. Mesmo num cenário em que não temos um market fit, o custo será inferior a 100 basis points e no nosso índice de eficiência. Um impacto temporário, totalmente absorvível, sem afetar a trajetória dos nossos negócios principais. A vantagem é que se encontrarmos um market fit, aí é mais uma nu. Já vimos esse cenário anteriormente, tanto no México como na Colômbia. A assimetria entre o risco de perda limitado e um potencial de ganho ilimitado está no centro da nossa tese de investimento nos Estados Unidos e potencialmente no mundo. Não altera a nossa trajetória de longo prazo em termos de eficiência. Com isso, vamos abrir um espaço para perguntas. Vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, clique no botão Raise Hand. Assim que a sua pergunta já seja respondida, você pode sair da fila. Por favor, limite-se a apenas uma pergunta e uma follow-up. Se vocês tiverem perguntas adicionais, por favor, entrem na fila novamente. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento usando o botão na plataforma. Agora eu passo a palavra novamente ao senhor Guilherme Souto, que é diretor de Relações com Investidores. Muito obrigado, operadora. Você poderia abrir a linha do senhor Jorge Cury, do Morgan Stanley, por favor? Olá a todos e muito obrigada pela chance de responder as minhas perguntas. Parabéns pelos resultados. Eu realmente gostei muito de ouvir tantos detalhes sobre a parte de inadimplência, não perda de crédito, despesas e o que acontece também nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas a entenderem melhor a história do banco. A minha pergunta, na verdade, eu vi uma um anúncio na imprensa dizendo que vocês estão lançando um produto específico para PMEs no Brasil. E eu fico aqui me perguntando se seria possível vocês falarem um pouco sobre isso, que tipo de produtos e como esses produtos são diferentes dos produtos oferecidos pela concorrência, qual é o modo ou modelagem que vocês estão usando para as PMS. Quer dizer, qual seria a representatividade desse negócio para vocês? Obrigado. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Na verdade, eu acho que essa é uma das oportunidades menos apreciadas que temos. Eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais sobre isso. Mas então, muito obrigado por fazer a pergunta. A realidade é que, de repente, nós construímos a maior base de PMEs no Brasil, com 40 milhões de clientes de SMEs. E nós construímos isso sem quase nenhum custo de aquisição. O Brasil tem um número muito grande de PMEs, né?
mais ou menos 70% de pessoas que operam pequenos negócios e uma grande porcentagem para esses 100 milhões de clientes, muitos deles têm seus próprios negócios e, portanto, nós conseguimos fazer um cross-selling dos produtos. E isso nos levou a um CAC de zero e nos ajudou a construir essa grande base de clientes. Estamos investindo cada vez mais na construção de melhores produtos. Inicialmente, agora, nós já emitimos mais de 2 milhões de cartões de crédito para pequenas empresas. Renunciamos recentemente, talvez seja o que você tenha lido, uma série de novas linhas de crédito, tanto com e sem garantias. Portanto, estamos usando, né, isso para avançar ainda mais e os empresários conseguem usar algumas garantias para obtenção de empréstimos. E nós vemos, portanto, um oceano azul nesse espaço. Temos muitas vantagens no lado da carteira de pessoas físicas que aplicamos para o PME, que é um setor ainda pouco atendido. E estamos atendendo a base da pirâmide com empresários, microempresários, e estamos começando a atender empresas que têm mais de 10 a 15 funcionários. Nós temos um plano ambicioso nesse espaço, há muita escassez ainda neste espaço, o que nos permite construir mais fidelidade junto aos nossos consumidores. E muitas pessoas físicas estão também nessa posição, e isso nos traz grandes, vantagens no nosso flywheel. Muito obrigada pelos detalhes. Operadora, podia abrir a linha do senhor Yuri Fernandes, do JP Morgan, por favor? Olá, Souto, Davi, Lago, parabéns a todos pela apresentação, muito clara. Eu tenho uma pergunta com relação à qualidade do ativo. Há cerca de uma semana houve um podcast com o Lago para discutir a qualidade do ativo. Eu acho que um dos destaques do podcast foi como conseguimos ler um bom trimestre com relação à qualidade do ativo, em relação a várias métricas. Nesse trimestre, me parece que aqui houve uma introdução ao trimestre, na minha opinião, porque tivemos um trimestre em que a empresa fez altas provisões, né, a cobertura subiu, né, quando você olha a quantidade de cobertura foi acima de 100%. A pergunta é, será que o Nubank está sendo um pouco mais conservador, construindo mais reservas, talvez apenas para mostrar ao mercado que vocês têm um balanço muito robusto ou não? Ou vocês estão enxergando uma perspectiva de piora? Eu acho que o Lago também mencionou que ele não está enxergando nenhuma piora, e ele foi claro quanto a isso na apresentação, mas eu estou tentando fazer uma ligação com o podcast da semana passada. Yuri, muito obrigada pela sua pergunta. Olha, nós acreditamos que o nosso balanço é bem robusto e nós tentamos ser muito conservadores no modo como nós construímos as nossas provisões numa linha do tempo. Mas eu devo também dizer que o provisionamento que fizemos nos últimos trimestres não refletem nenhum tipo de perspectiva direcional com relação ao ciclo de crédito em nenhum dos mercados que operamos. O modo de fazermos a subscrição de crédito e, como consequência, o provisionamento do crédito, é que sempre presumimos que o futuro será pior que o passado. Portanto, né, queremos nos antecipar ao ciclo de crédito. Então, para cada safra, nós já falamos isso, né, aquela safra tem que apresentar uma deteriorização significativa. E o disclosure que nós já demos, que talvez ajude na resposta à sua pergunta, é que se você voltar para o slide 18, você verá que o unit economics dos nossos produtos de crédito sem garantia, principalmente cartão de crédito, né, e empréstimo sem garantia, e no México também, o que representa a maior parte da nossa exposição sem garantias, eu gostaria de ressaltar duas coisas. Se você olhar o unit economics, nós temos um unit economics bem saudável do nosso ponto de vista. Se você olhar
a proporção entre perdas e a margem líquida, é possível ver que elas conseguem ainda ser positivas. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é o duration. Se você olhar o duration de cada uma dessas carteiras, nós operamos intencionalmente com um duration, né, mais baixo do que a média do mercado. Né, isso não é uma regra. Bom, isso nos ajuda a navegar com muita agilidade a um nível bem granular. Tudo isso para dizer que nós estamos provisionando, né, tão conservadoramente quanto no passado. Nós não estamos provisionando nem mais nem menos só porque nós temos uma visão, né, específica com relação ao macro ou micro, mas nós continuamos a fazer o provisionamento porque nós temos um buffer bem resiliente em cada segmento em que operamos. Há duas coisas, Yuri, você já leu bastante, leu os nossos relatórios, que você já deve ter visto, que nós não levamos em conta, né? O credit underwriting, né? O underwriting de crédito nas nossas provisões. Tá? Houve uma redução anunciada no Brasil no início desse ano. Basicamente, isso beneficia os consumidores que têm mais ou menos 7,7 mil reais de renda mensal. Talvez isso seja um vento positivo para nós, porque vai nos ajudar a calibrar, né, a sua intensidade, mas isso não foi levado em conta, né, no provisionamento dos resultados que colocamos. E depois é o desenrola 2.0, que já mencionamos e escrevemos a respeito. Eu acho que isso também pode ser um modo de renegociação importante, também patrocinado pelo governo federal. Isso será importante para os nossos clientes, e isso também está ligado a uma base cambial também neutra. Bom, muito obrigada. Então, basicamente, se eu puder resumir, né, a primeira resposta é sazonal, seguindo provisões, né, seguindo seus comentários inicial, as margens são mais elevadas, então, ajustado ao risco, talvez a trajetória será mais positiva daqui para frente. Você concorda com o resumo que eu acabei de fazer? Sim, concordo. Eu acho que nós até mencionamos durante os comentários iniciais que se você voltar ao slide 14, Yuri, será possível observar que a margem ajustada ao risco saiu de 10,5 a 9,5. Principalmente essa redução se deveu ao CLA adicional do primeiro trimestre, que não indicou nenhum tipo de deteriorização de crédito. E, portanto, quando a sazonalidade terminar, você vai ver um NIM ajustado ao risco, né, convergindo aos níveis anteriores de 2025. Está muito claro, Lago. Muito obrigada. Vereadora, por favor, abra a linha do senhor Eduardo Rosman, do BTG. Oi, pessoal. Olha, eu vejo investidores locais e brasileiros hoje sendo muito mais construtivos do que os estrangeiros em relação à história de investimento, menos preocupados com a qualidade dos ativos, mais positivos em relação à expansão nos Estados Unidos. Então, eu queria ouvir o que vocês estão pensando, com base nas conversas que vocês têm. Vocês acham que isso é porque os investidores locais eram os mais céticos na época do IPO? E, naturalmente, vocês entregaram muito? Ou talvez os investidores estrangeiros estejam mais preocupados com riscos de disrupção pela IA e talvez nunca tenham visto um banco digital realmente tendo sucesso nos Estados Unidos. Só estou tentando entender com base nas conversas que vocês têm tido com os investidores. Poderiam compartilhar suas ideias conosco? Obrigado. Rosmano, obrigado. Olha, eu não segregaria investidores locais versus estrangeiros, brasileiros versus não brasileiros. Mas eu acho que tem alguns tópicos que estão sempre na cabeça de muitos investidores. Os que eu destacaria seriam, em primeiro lugar, a qualidade dos ativos. Acho que quando o Nubank foi fundado, há 13 anos, o Nubank tinha uma tese, uma hipótese muito fortes de poder fazer subscrição de crédito em grande escala por múltiplos ciclos de crédito na América Latina, que é uma das regiões mais voláteis do mundo. Era uma hipótese que nós não podíamos provar naquela época. Aí a gente vai para frente 13, 14 anos e a gente vê que no Brasil, no México e na Colômbia, claramente desenvolvemos processos, sistemas e talentos para poder fazer a subscrição do crédito de forma resiliente e em grande escala.
Eu acho que a velocidade com que o Nubank conseguiu conquistar a participação de mercado encorajou e impressionou muita gente. Então, eu acho que a capacidade de subscrição de crédito do banco e nenhuma preocupação em relação à qualidade do ativo devem permanecer. E porque nós sempre teremos o risco de crédito como prioritário na nossa lista, mas eu diria que na maior parte do espectro de investidores com quem conversamos, existe um tema mais comum que é esse, a qualidade dos ativos. A segunda coisa que eu diria que é mais polarizada é em relação à nossa expansão internacional, especificamente para os Estados Unidos. Por um lado, Rosman, há investidores que são muito positivos na nossa capacidade de entrar no maior mercado de serviços financeiros varejistas globalmente. E um mercado em que existem certas dores que talvez uma franquia digital possa resolver. Por outro lado, temos outros investidores que são mais céticos em relação a isso. Nesse momento, nós escolhemos deliberadamente não informar totalmente a nossa estratégia go-to-market nos Estados Unidos, por razões competitivas principalmente. Mas eu acho que o Davi tentou explicar nos comentários finais, o que tentamos fazer é dar um conforto para os investidores, que nós seremos deliberados, cuidadosos em relação ao capital, ao talento e nunca colocando o nosso risco de execução na América Latina em risco. Então, a ideia é diminuir o downside e esperamos que os investidores possam identificar as assimetrias e simetrias dessa aposta. O terceiro fator, que eu acho que é ainda mais heterogêneo em termos de análise, é em relação ao papel da IA, o papel que ela vem desempenhando e vai continuar desempenhando nos bancos digitais e no setor bancário em geral. Muitas empresas vêm falando sobre os esforços de utilizar IA. Nos comentários iniciais do Davi, nós comprovamos que conseguimos utilizar a IA para entregar impactos e resultados. Então, o crescimento material da nossa base de clientes de subscrição de crédito, que depende do nosso sucesso de embutir IA na forma de gerenciar a empresa. Uma melhora material no nosso índice de eficiência, abraçando a IA, e há uma tonelada de coisas adicionais para nós fazermos. Estamos muito confiantes que temos as capacidades para continuar progredindo nessa frente. Então, são 3 pontos: qualidade do ativo, internacionalização e a IA. Fantástico, muito obrigado, Lago. O que eu acrescentaria ao que o Lago falou sobre a internacionalização é que é interessante. Toda vez que lançamos em um novo país, os jogadores locais são céticos. Quando lançamos no Brasil, os investidores locais eram céticos. Quando lançamos no México, os investidores locais eram céticos. E o capital veio dos estrangeiros. A mesma coisa, de certa forma, se repete. Ser investidor local às vezes é uma bênção, às vezes é uma maldição. Se você é investidor local, por definição, é muito difícil você avaliar coisas diferentes. Você está muito consumido pelo status quo. Então, queremos minimizar o desafio que teremos num país como os Estados Unidos. É um país muito desafiador, com competidores muito competentes, mas nós achamos que temos um insight. Vamos ver como é que a coisa vai. Se estivermos errados, a perda será pequena. Se estivermos certos, será uma oportunidade enorme para nós. Não, Davi, está certo, faz muito sentido. Muito obrigado. Operadora, por favor, abra a linha do senhor Daniel Vaz, do Safra. Oi, sou o Davi Lago, parabéns pelos resultados e obrigado pela apresentação tão esclarecedora. Apresentação. Agenda para os próximos anos, com a transformação com IA, expansão no México, etc. Eu perguntaria sobre o Brasil. Como a equipe está olhando o Brasil? A exposição é para produtos quirografários e todos os seus concorrentes estão tentando focar exatamente no oposto, tentando crescer nos créditos com garantia, consignados, etc. Então, minha pergunta é: como é que nós devemos ler isso? Você acha que nós
poderíamos extrair muito mais valor desses produtos quirografários em comparação com os seus pares e dominar principalmente o mercado de maciço de varejo? E como é que vocês estão pensando nos produtos com garantia, como os consignados em folha? Se pudesse nos dar um pouquinho de cor, seria ótimo. Claro, é uma ótima pergunta. É por isso até que, se a gente voltar ao slide 7, nós queríamos usar esse slide pelo menos uma vez ao ano para que as pessoas entendam das oportunidades e lembrar a todos como ainda está precoce a história, até para nós no Brasil. Embora em número de clientes, já temos mais 10 milhões de brasileiros, e, mas em termos do profit pool, só temos 7%. Então, para responder a sua pergunta, temos oportunidades de crescimento em toda parte. Em empréstimos quirografários, temos muito crescimento à frente, só temos participação de mercado de 8%. E temos 25 a 30% de market share em originação. Então, temos uma quantidade desproporcional aí. E nos mercados com garantia, começamos tardiamente, somos muito pequenos. Começamos a coisa de ano e meio, 2 anos, então operacionalmente é muito mais complexo, principalmente no setor público, nos consignados públicos, que exigem muitos contratos que precisamos assinar com as prefeituras, e há muitas integrações que precisam acontecer. Mas se olharmos a taxa de crescimento em empréstimos com segurança, eles vêm crescendo de forma bastante significativa também. E achamos que o crescimento em empréstimos com garantia continuará em empréstimos do FGTS que lançamos há um ano. Nos tornamos o maior provedor de empréstimos de FGTS em questão de 18 meses. Então, e isso que foi um produto reestruturado pelo governo. Mas uma longa resposta para dizer que a oportunidade de crescimento está nos dois. Continuamos a ver os dois, principalmente nos consignados privados. E nós temos crescido, e aqui eu acho que eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente dos outros players do mercado. Nós acreditamos que esse produto tem mais risco do que as pessoas antecipavam, porque havia uma série de elos na cadeia e integração com data prévia, alguns provedores que não haviam sido testados. Então, por exemplo, o que acontece quando um funcionário vai de uma empresa para outra? Isso não tinha sido testado. Então, nós temos tido uma abordagem mais cuidadosa. E vamos ver como é que a coisa se desenrola. Mas nós temos um risco muito alto para um produto que supostamente é com garantia. Também decidimos não cobrar uma taxa de juros muito alta para esses produtos, porque supostamente eles são seguros. E achamos que havia muito risco regulatório. E, de fato, agora tem uma conversa em relação a capping price, que vai afetar mais os players que avançaram muito rápido. Então, nós achamos que no longo prazo é um produto vencedor, achamos que vai ser ótimo para os clientes no longo prazo, e no longo prazo vamos começar também a vencer nesse mercado, com as mesmas vantagens que temos de ter dados, de ter confiança dos clientes, do custo de servir, e que se aplica aos empréstimos com garantia e quirografários. É uma longa resposta para dizer que não há preferência necessariamente aqui. É um mercado muito aberto, estamos muito posicionados para continuar a ganhar participação de mercado, até em cartões de crédito, que foram o nosso primeiro produto. Para dizer que ainda estamos muito no início no Brasil. Certo, muito obrigado pela resposta muito completa. Operadora, poderia, por favor, abrir a linha do senhor Marcelo Bizarri, do Bradesco BBI, por favor? Olá, muito obrigada. Eu tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com o índice de eficiência. Vocês diziam que, que para atingir 20% de índice de eficiência, que é o seu objetivo, estamos agora abaixo desse nível. Eu gostaria apenas de entender como podemos fazer essa previsão olhando para frente. E a segunda pergunta tem a ver sobre o consignado privado. Se vocês têm alguma, um, al- alguma
alguma noção com relação à previsibilidade desse produto e a possibilidade de você agregar mais clientes a esse produto e qual o impacto que isso terá nas margens e no NIM? Muito obrigada pela pergunta. Eu vou responder a primeira e depois talvez possamos falar um pouco mais sobre o consignado privado. A primeira pergunta é sobre índice de eficiência, então eu gostaria de chamar a sua atenção para o slide número 21. Aqui é possível ver que nós tivemos uma trajetória no índice de eficiência no geral. No último trimestre, no último call, nós mencionamos que estávamos fazendo investimentos deliberados em 3 áreas, né, retorno para o escritório, internacionalização e infraestrutura de IA. E esses investimentos também iriam ter um impacto no nosso índice de eficiência, portanto, não poderíamos ter o mesmo nível de ganho de índice de eficiência com o tempo, conforme havia sido observado nos últimos 2 anos. Da mesma maneira, não, eu gostaria de agora segmentar o desempenho no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, observamos que tivemos, né, um índice de eficiência de 17,8%, foi até maior do que esperávamos, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu diria que 2/3 desse índice de eficiência de alto desempenho foi principalmente devido ao timing. Quando a gente fala sobre isso, falamos sobre as despesas operacionais incorridas no trimestre, que também talvez seriam incorridos em outros períodos do ano. Por exemplo, investimentos de marketing ou propriedades ou imóveis que têm a ver com o retorno ao escritório, mas são coisas estruturais que vêm geralmente de operações movidas por investimentos de IA que estamos fazendo em todas as áreas, desde o BPO até consolidação de software, até funções da empresa. E são coisas que vão ter continuidade. A segunda coisa que também foi mencionada no outro trimestre é que nós vamos começar a segmentar o índice de eficiência em 2 partes. Uma vai ser o índice de eficiência consolidado, 17,6, e também o índice de eficiência que teríamos tido se não tivéssemos decidido fazer investimentos em RTO, internacionalização, infraestrutura, que nesse trimestre chega a 16,6%. Olhando para frente, eu acho que poderíamos esperar que o índice de eficiência para 2026 poderá convergir para cerca de 20%, o que está muito em linha com aquilo que emprestamos no ano que tivemos no ano passado. E esse envelope de 20% inclui os investimentos estratégicos que eu mencionei, tanto o RTO quanto as expansões nos Estados Unidos, que o Davi mencionou. O segundo ponto tinha a ver com o consignado privado. Eu acho que o Davi já falou um pouquinho sobre isso. Eu falarei sobre a razão estratégica da nossa escolha de acelerar nessa linha. Um ponto que eu gostaria de destacar, se eu entendi bem a sua pergunta, é que nós continuamos a acreditar que, como o fabricante de menor custo nesse setor, poderemos, portanto, entregar esse produto a níveis bem competitivos. E estamos muito bullish com relação a esse produto, especificamente porque isso nos permitirá ter acesso a clientes e dados, coisa que ainda não podíamos fazer, pois não tínhamos um negócio corporativo. Então, se você é hoje funcionário de uma grande empresa no Brasil, muito provavelmente essa empresa tem um acordo de consignado com algum outro banco já tradicional do país. E nós temos algumas limitações quanto aos dados que conseguimos desses clientes, porque não podemos oferecer ainda esse serviço de consignado. Agora, com o consignado privado, nós teremos também dados exatamente aos dados, ou seja, quanto dinheiro a pessoa ganha, quanto tempo ela trabalha naquela empresa, qual é o custo esperado da aposentadoria. Então, podemos fechar o gap que poderíamos ter tido naquele segmento específico com relação aos bancos incumbentes. Então, poderemos ter uma posição melhor, melhor subscrição de crédito e melhor cross-selling. Ok, muito obrigada. Operadora, por favor, abra a linha do senhor Tito Labarta, do Goldman Sachs. Boa noite, Davi, Lago, obrigado por acatarem minhas perguntas. Olha, excelente trabalho. Muitas das perguntas já foram respondidas com relação ao cartão de crédito e despesas. A minha pergunta é um follow-up
Eu acho que na qualidade do crédito. A qualidade do crédito, eu acho que tem a ver com a sua exposição relativa aos segmentos de baixa renda. A pergunta, então, é como é que vai indo o setor de alta renda? Eu acho que ainda existem grandes oportunidades para vocês, então eu gostaria de saber se vocês teriam algum comentário adicional nesse sentido. E depois, no lado de empréstimos com garantia, eu vocês ainda têm, né, os ventos contrários do GTS e o impacto no trimestre como todo, né? E empréstimos com garantias trimestre a trimestre. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a oportunidade que vocês enxergam no lado de empréstimos com garantias, não apenas consignado, porque talvez ainda existam muitas oportunidades pela frente. Tito, muito obrigado. Eu vou tentar responder algumas das suas perguntas em ordem. Eu vou começar com a pergunta sobre alta renda, que eu posso falar sobre isso com os 3 segmentos do banco: mass market e alta renda. Bom, nós fomos encorajados pelo progresso que conseguimos junto aos segmentos mais afluentes. Tanto o supercore e o high income, que é a alta renda, que são pessoas mais afluentes ainda. Para ser mais claro, são clientes que ganham entre 5 a 12 mil reais, que são supercore, e mais de 12 mil reais são considerados alta renda. Se você olhar não apenas o número de produtos que já vimos lançando, com os novos, né, cartões de crédito, o Guarulhos Ultravioleta VIP, depois o cashback para viagem. Há muitos produtos e funcionalidades que lançamos. Tudo isso vem sendo traduzido não apenas em um número maior de clientes, mas também um maior engajamento. Então, fora do alta renda, agora nós temos 2 de cada brasileiro de alta renda no Brasil como cliente do Nubank, que é a base de cliente cresceu 24% ano contra ano desde o final do primeiro trimestre de 2026, com volumes de cartão de crédito mensal crescendo 42% ano contra ano, né, base de clientes crescendo 36%, ou seja, há muita atração. E no Supercore, de 3 a cada 4 brasileiros já são clientes do banco. E mais uma vez, as linhas PV e outras crescendo entre 35% e 40%. Eu estou muito satisfeita com a atração que nós já temos desses últimos 2 anos e meio. Agora, voltando à sua pergunta sobre exposição ao crédito, você está correto. Ainda, né, a nossa exposição a crédito é aquilo que nós chamamos de massificado. A exposição é maior quando comparado aos clientes mais afluentes. Agora, quando você olha o slide número 12, é possível observar a evolução dos créditos com garantia e sem garantia. E a despeito, né, dos ventos contrários, né, com relação ao FGTS, nós continuamos a crescer, como você mesmo mencionou, mas eu gostaria de destacar uma coisa. À medida em que o duration da carteira de FGTS é relativamente longa, mais de 36 meses, significa que mesmo se a gente diminuir a originação, ainda vai levar um certo tempo até que isso tenha um impacto real no balanço. E esse talvez seja o efeito que você já observou. E para mitigar a originação do FGTS, estamos observando um aumento na originação de consignado público e esperamos ver também, né, a recuperação da originação dos consignados privados. Portanto, eu não esperaria que o volume de cartões com garantia sejam muito afetados durante o ano, né? Né, sem considerar a regulamentação do FGTS. Agora, ainda respondendo a sua pergunta com relação à alta renda, nós não divulgamos os números, né? O, o crescimento do PV talvez seja um dos segmentos mais rápidos que nós temos, né? Cresceu 40%, muito mais do que o crescimento visto no massificado. E muitos dos benefícios desses novos modelos nos permitem ter uma exposição maior. Você vê também que o crescimento também é desproporcional, porque nós estamos, talvez, agora atendendo a população de mais alta renda. Nós acertamos muito, porque nós focávamos antes em mercados de massa, no massivo. E isso é uma boa notícia, porque é um segmento onde nós temos 2 a cada 5
clientes de alta renda, já clientes do Nubank. E nós vamos continuar a crescer a nossa participação de mercado e, ao mesmo tempo, vamos diversificar a nossa base de clientes. Ótimo. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Lago. Muito obrigado a todos. Nós já ultrapassamos os 60 minutos desse call, portanto, estamos encerrando a teleconferência de hoje. Em nome da Nu Holdings, da nossa equipe de relações com investidores, quero agradecer imensamente pelo seu tempo e participação na nossa teleconferência de hoje. Nos próximos dias, daremos continuidade às perguntas recebidas hoje que não tivemos tempo de responder. E não hesitem em entrar em contato com a nossa equipe se tiverem mais perguntas. Obrigado e tenham uma boa noite. A teleconferência da Nu Holdings está concluída. Obrigado por participarem da apresentação de hoje. Podem desconectar.